especial, Dois Pontos recebe hoje a poetisa Gorete Pereira, que veio diretamente do Maranhão. De gari para a arte de fazer literatura, Gorete transformou sua antiga rotina de trabalho com lixo em poesia. Questões urbanas e regionalismo também podem ser encontrados nos seus livros Confissões, Diálogos em Poesia e o mais recente, Garimpando Poesias. Atualmente, Gorete dedica-se a novos projetos literários e cursa letras em São Luís do Maranhão desde 2007. Para conversar com ela, convidamos Frederico Regis, que assim se define: engenheiro de formação, bancário por sobrevivência e poeta por necessidade. Frederico tem 5 livros editados e diagramados por ele mesmo, trazendo sempre uma proposta de palíndromo. Como membro da ceia literária, Frederico participou de 2 coletâneas. Em 2007, publicou Minutas do Caos e em 2010 lançou Os Países. Fique agora na companhia de Gorete Pereira e Frederico Regis, mediados pela aluna Maiara Teixeira, do curso de jornalismo da Unifor. Gorete, quando a senhora descobriu esse dom para escrever poesias? Conte um pouquinho desse momento da sua vida. Olha, começou aos anos de idade e daí então ganhei um concurso na escola e foi me despertando. Com o passar do tempo, depois de 20 anos, o segundo emprego de carteira assinada foi numa limpeza pública, onde trabalhei como gari e começava a mostrar meus trabalhos. E tinha pessoas que criticavam. Ah, tu tá perdendo teu tempo, tu é gari, tu não vai conseguir nada. Só se for um livro de receita. Mas eu não desistia. E uma certa vez eu varri a rua, pedimos água. Então ali a mulher não quis dar, porque ela achava que poderia pegar a doença. E aquilo me constrangiu e ao mesmo tempo despertou a ideia de fazer uma poesia, dando a resposta àquela mulher. Que eu trabalhava com lixo, mas eu não era lixo. E daí então houve um café da manhã, onde eu tive a oportunidade de mostrar realmente o meu talento. E surgiu o primeiro livro, que chamou Confissões, Diálogos em Poesia. Muito sucesso, graças a Deus. Mas depois disso eu quis dedicar totalmente ao gari, fazendo assim a homenagem. Aí surgiu esse segundo livro, que chama-se Garimpando Poesia. Por que Garimpando Poesia? Porque na palavra garimpando está contido o nome gari. É como assim, antes não tinha nome para dar a profissão, então a Lei Suguelri, ele resolveu adotar o próprio nome para essa profissão. Inclusive, a mão de obra, como era muito, ficava a desejar, as mulheres não tinham nome, eram chamadas de servente. Então, logo surgiu a ideia de chamá-las de margaridas, porque na palavra margarida também está contido o nome gari. Então, daí surgiu a inspiração para escrever, e depois eu fui me despertando assim, ainda mais, o Ferreira Goulart. E uma das coisas que me chamou a atenção no Ferreira Goulart foi quando ele disse assim: você quer fazer sucesso, você quer ser reconhecido, saia da sua terra. E graças a Deus eu estou tendo a primeira oportunidade aqui, né, onde eu fui bem recebida, de poder mostrar o meu trabalho. O gari é a mais pura e preciosa pérola, porque ao sol do meio-dia, de um trabalho árduo, surge um tão belo ser, singelo, como uma suave brisa do mar, trabalhador, lutador e sonhador, em busca de uma realização profissional. Mas um guerreiro do dia a dia. A minha espada é a vassoura, o meu escudo, minha dignidade. Minha bandeira é minha empresa. Sou como Don Quixote, levando meu carrinho de mão, tirando as sujeiras do chão. Meu senhor, minha senhora, trabalho com lixo, mas não sou lixo não. Trate-me com carinho e me dê sua atenção. Senhor Frederico, o senhor nos contou antes que é engenheiro de formação e poeta por necessidade, né? Conta um pouquinho pra gente como foi que o senhor encontrou essa necessidade na sua vida. A necessidade da poesia ela veio bem antes da formação acadêmica. Ela despertou na primeira juventude, vamos dizer assim, na adolescência, por conta da profusão de sentimentos que eu sentia, né, naquele momento, e a questão da literatura, da expressão escrita, ela sempre me chamou a atenção, antes mesmo de escrever.
Então, na adolescência, eu comecei a escrever. Claro que esses escritos eram escritos muito rudimentares, mas com o tempo, né? E aí você começa a se expor, você começa a participar de grupos. Eu participei de um grupo aqui em Fortaleza chamado C Literária, que nesse grupo eu tive a oportunidade de ter contato com outros poetas, de ter contato com outras leituras e experimentar como é essa agitação cultural. A senhora considera que a literatura foi sua aliada nessas conquistas da senhora? Olha, foi demais, até porque eu creio que se não tivesse a literatura na minha vida, eu acho que eu não teria tanto interesse em seguir a carreira na parte superior. E assim, eu tive muitos incentivos, eu tive um grande incentivo do ex-diretor da Coliseu e também de um grande vereador de São Luís, que foi a pessoa que me incentivou. Houve uma época que eu passei muitas dificuldades, queria desistir de tudo, até da faculdade. E foi aí que ele me incentivou, olha, você tem que acreditar em você, você já chegou até aqui, vai deixar tudo pela metade. Mas, graças a Deus, eu superei, dei a volta por cima, já estou retornando novamente, que eu tinha trancado, tranquei já no 3º período, e aquilo para mim foi como se fosse uma doença, sabe, que eu tivesse assim, tomado conta de mim, mas ao mesmo tempo eu consegui, porque se você não tiver incentivo, fica até difícil para você realizar um sonho. Então, eu devo muito a essas duas pessoas maravilhosas em minha vida, o Dr. Jandir e o vereador Edivaldo Holanda Júnior. É importante, né, as pessoas para incentivar o trabalho, né? Isso, é importante. Bom, senhor Frederico, sua trajetória foi marcada por diversas tentativas de publicar os seus livros, né? Quais as dificuldades que o senhor pode apontar para a gente, que o senhor mais encontrou? A grande dificuldade é você acessar um mercado cujas regras são regras bastante, vamos dizer assim, são regras de mercado, de fato, regras do capitalismo, tá? Assim, enquanto escritor, você não imagina que a sua criação vai se tornar um produto. E que esse produto está vinculado a uma indústria que necessariamente precisa de se manter e que você precisa se inserir num contexto em que sua escrita vai se tornar um livro que vai ter que ser apreciado pelo público e o público vai ter que ter acesso. Ou seja, você precisa colocar o seu livro na livraria. Então essa dificuldade, até óbvia, é muito grande porque no mercado literário você tem o apoio aí das livrarias, das grandes livrarias e das editoras a escritores já renomados. O escritor iniciante, de cara ele não tem esse apoio. Então a gente tem dois caminhos que eu vejo. O primeiro deles é de você produzir a sua própria arte, você fazer os seus livros. Ou então você tem que participar de antologias, de concursos literários ou de editais. Eu acho que essa questão dos editais tem facilitado muito, tem dado acesso para que os escritores, notadamente os escritores iniciantes, possam colocar a sua obra. Ou pelo menos, num médio prazo, você ter um livro, você ter seu nome escrito em um livro, e com aquele livro você poder galgar outros caminhos. Você ter dizer, não, eu participei disso aqui, isso faz parte da minha história. Né? Você construir uma história. O senhor pode comentar mais um pouco sobre a sua experiência de produzir seus próprios livros? Foi uma experiência interessante. Primeiro porque, apesar de fazer os próprios livros, você não faz sozinho. Então você já regimenta no seu círculo de amizades, artistas plásticos, pintores, né? Tem a questão da capa, das ilustrações, que a gente tem a liberdade de fazer, de trabalhar com bastante detalhe. A gente faz brincadeiras na composição desses livros, não é um livro cuja diagramação e formatação é fechada, você é que faz. Então os meus livros eles tinham muito isso, colagem, recortes. Então a gente montava a matriz do livro e a partir dela fazia xerox, aí numa quantidade que o bolso suportasse, 50 exemplares, 100 exemplares, né? Porque também uma limitação grande
e da maioria dos escritores é a questão do recurso, do dinheiro. Porque se você tiver dinheiro, não, você paga a publicação, aí é tranquilo. Mas não é sempre o caso. Então a gente tirava xerox de 100 exemplares, 50, fazia essa montagem em casa mesmo, imprensava o livro, né, como esse aqui, que eu fiz em casa, né, fazia a colagem até de uma forma bem rudimentar. A única coisa era fazer o corte, né? O corte é que era o detalhe, que já algumas tipografias já tem essa prensa que faz esse corte, então a gente levava para cortar. Ao final você tinha um livro que não era um livro editado por uma grande editora, mas dava acesso. Então esses 50, 100 livros você distribuía. Tinha uma distribuição, né? Tinha distribuição. E o prazer é o mesmo, o prazer da publicação, porque você consegue tirar o livro, dar a ele o seu escrito, dar uma estruturação para que as pessoas acessem. Não deixa de ser um trabalho coletivo, né? Também. É um trabalho coletivo que envolve aí a parte de ilustração, a parte de revisão. É um ensaio do que as editoras fazem. Você tem que revisar, você tem que diagramar, você tem que pensar o livro enquanto objeto atraente. Tem que tornar o livro uma coisa que seja replicada, que o leitor possa utilizá-lo, independente dele ser feito à mão. Ok. Agora há pouco o senhor falou sobre questão de editais. A gente sabe também que tem concursos, né? Algumas editoras, elas incentivam novos talentos e outras reforçam talentos já existentes. Mas na visão dos senhores, vocês acham que o incentivo à produção literária aqui no nosso país é suficiente? Olha, eu acho que não. Falta muitas coisas. Inclusive, eu encontrei dificuldade nessa parte. Porque ao chegar numa certa livraria, eu mostrei meu livro. A primeira coisa que eles perguntaram, qual era a editora? E na realidade, isso aqui é uma produção independente, mas outra pessoa olhou e disse, não, eu já li esse livro, eu gostei, vale a pena. Então eu acho que falta muitas coisas ainda, muito mesmo. A sua opinião, o que mais precisaria ser feito para que houvesse maior incentivo, né? O gargalo que eu vejo hoje é a questão da distribuição. Assim, o acesso à impressão do livro, à editoração do livro, até que tem sido facilitado por conta dos editais. Tá? Porém, a distribuição, aí sim, é um grande problema. Porque quando você faz um livro, né, você acaba adquirindo uma responsabilidade muito grande. Normalmente você investiu tempo, investiu dinheiro de alguém ou seu dinheiro, e você fica em casa com aquele arsenal de livros nos quais você precisa dar uma estratégia de distribuição. Essa estratégia de distribuição ela depende muito da criatividade do escritor. Não existe ninguém pensando como é que aquele livro vai chegar. Então, quando você leva o seu livro para uma livraria, como a Gorete falou, se você leva, é você que leva. Não tem ninguém qualificado, que tem experiência na parte de venda, que vá com você ou leve o seu livro junto com outros. Então, eu acredito muito que cooperativas de escritores possam ajudar. As próprias academias devem fazer esse papel. A gente tem um número enorme de academias. Então, eu acho que a divulgação, você ir aos jornais, mas isso sozinho é muito difícil. Tá? Então, talvez as academias, as organizações que congregam escritores devessem fazer isso de uma forma mais organizada e mais profissional até. Porque é muita coisa. O escritor tem que escrever, né, que é um momento totalmente diferente da concepção do livro, que toma muita energia. Você ir na gráfica, ver a diagramação, acompanhar tudo aquilo, até mesmo por capricho. Aí depois que você está com o livro impresso, você vai ter que distribuir. Aí sim. É outro processo. É outro processo. E que é o quê? Você fazer com que o livro chegue ao leitor. E onde é que o leitor está? Está nas bibliotecas, nas livrarias, nos centros culturais. Como é que vai chegar lá? Você não vai chegar sozinho carregando seu livro. Tá? Muito embora muitos colegas façam isso e trabalhem bastante nesse trabalho de formiguinha. A senhora demorou, mas veio sem aviso, dentro do estrondo, após o crepúsculo. Vossa Excelência removeu velhos pedregulhos, lodosos e crispados, abrigos de espécies consolidadas. Disse, enfim, que há pouco a fazer, a massa de refugiados
que se espalha dentro de mim. Você sabe o que é palíndromo? No próximo bloco, Frederico Regis explica essa faceta linguística. E Gorete Pereira nos conta sobre seu interesse pelos escritores maranhenses Gonçalves Dias e Ferreira Goulart. Voltamos já! No Dois Pontos de hoje, o poeta Frederico Regis recebe em seu apartamento a poetisa Gorete Pereira, que veio do Maranhão especialmente para nosso programa. Neste bloco, eles falam um pouco sobre suas produções e a que cada um está se dedicando no meio literário atualmente. Andar pela própria vida, aprender com quantos barcos, como tantos navios, atracar-se a nenhum lugar, ficar na mulher perfeita, gozar nos dispersos fios. Estás aqui, meu doce convívio, introduzindo, abrindo, destruindo nossos corpos perfeitos, íntimos. Gorete, fale um pouco sobre suas duas publicações, né? As Confissões, Diálogos em Poesia foi para mim, foi assim meu primeiro passo, foi meu porto seguro para o reconhecimento. Mas o que marcou mesmo foi o segundo, que foi o Garimpando Poesias, onde eu tive a oportunidade de levar o livro até a feira. E você sabe, é difícil ser escolhida entre os escritores já consagrados. Eu passei uma dificuldade. Ah, você? E alguém disse assim, poxa, Magari? Você vai ter que passar por vários testes. Eu digo, pois eu estou a fim de passar. Mas eu fui escolhida, fechei a programação do livro lá em São Luís. Eu fui chave de ouro praticamente. E foi um sucesso, assim, porque muitas pessoas com curiosidades, bora ver o trabalho da Gari, será que vale a pena? Será que realmente tem esse talento, como estão falando? Mas existe aquela coisa, assim, a imagem que tem um Gari é que as pessoas acham que é uma pessoa que não estudou. Pelo contrário, eu estudei, eu vim de baixo, eu sou filha de uma empregada doméstica, de um pedreiro, mas eu nunca deixei a força de vontade, inclusive, quando eu ia para a escola, mal minha mãe tinha condição de comprar um livro de português. Isso porque a patroa dela ajudava. Mas eu mostrava o contrário. Poxa, eu tenho só um livro, meus amigos têm todos. Eu vou mostrar quem é a melhor, quem pode. E não ficava reprovada. Graças a Deus eu tinha aquela força de vontade dentro de mim. E ia mesmo assim com a cara e a coragem. Porque quando você quer vencer, você tem que passar por dificuldades. Então, para mim, o meu livro, esse segundo, foi assim um porto seguro, porque eu cheguei aqui em Fortaleza, cheguei na Bienal, onde conheci o Clevison Viana, uma pessoa muito legal, foi que me deu a oportunidade, olha, você vai ter um espaço, mostra o teu livro, justamente na Bienal. Então, ali eu me senti como se eu tivesse... poxa, eu ganhei o melhor prêmio da literatura. Eu me senti dessa maneira. Reconhecida, né? Isso, porque eu tive um reconhecimento maior do que eu esperava. Para mim, eu disse, meu Deus, eu estou na Bienal, mas só tem grandes feras. Mas eu mostrei o contrário. Poxa, eu sou Gari, eu vou mostrar que eu também tenho capacidade, que eu posso chegar lá, e cheguei. Foi com muita dificuldade. E desde já também eu quero agradecer a você, a todos vocês pela oportunidade, que da onde eu vim, que São Luís do Maranhão, por ter essa oportunidade aqui é muito bom. Lá as pessoas falam, poxa, manda, quando você estiver lá, manda uma cópia, a gente quer entrevistar você aqui também. Então isso é muito importante. Gorete, lá no Maranhão, assim, quais são as tuas principais referências, não só na literatura, porque o Maranhão é uma terra muito fértil em relação à cultura, né? Assim, eu conheço lá, é uma terra maravilhosa, a expressão musical é muito forte, né? A dança é muito forte. E isso influenciou na sua escrita? Muito, principalmente assim, porque quando eu ia fazer uma apresentação de poesia, eu queria dançar, eu queria mostrar um pouco da cultura, de tudo misturado. Então, isso influenciou demais, assim,
as referências da cultura, como a gente sabe que tem o Bumba Boi. Eu fiz poesia dedicada também ao Bumba Boi, que a gente sabe que é o foco de São Luís. Você chegar em São Luís, você tem curiosidade de querer conhecer o Bumba Meu Boi, que é o mais falado, o tambor de crioula, hoje conhecido como patrimônio imaterial do Brasil, né? Se nós temos essa grande referência, então tudo isso marcou, assim, tudo isso fez com que eu juntasse assim um pouco, eu digo, não, vou juntar uma inspiração de cada coisa, porque eles costumam dizer, poeta maranhense que não fala um pouco da sua terra, não fala do Bumba Boi, não é poeta. Aí eu ficava naquela dúvida, então se eu não falar, se não escrever sobre o tambor de crioula, sobre outras coisas, o que vão dizer de mim? Então eu procurava me inspirar em cada parte, um pouquinho de cada coisa. Fazer uma mistura, né? Houve inspiração, né? Justamente. Senhor Frederico, agora fale também um pouquinho sobre os seus livros. Sim. Os livros, eles foram... Eu já escrevi alguns livros onde os primeiros foram feitos à mão. Tá? O primeiro livro, né, que foi esse aqui, cuja capa não aparece nem o título, né, é o Desabamento. Tá? É um livro que eu fiz em 96, foi o primeiro livro. Ele surgiu aí realmente da necessidade de condensar o que eu tinha produzido até então em poesia em um volume que eu pudesse distribuir. A tiragem desse livro foi bastante pequena, foi cerca de 30 livros, onde eu fiz pela primeira vez, eu selecionei meus poemas e os organizei de uma maneira mais estruturada. Pretendo ainda publicar esse e outros livros que eu não publiquei por uma editora, pretendo editá-los, porque eu já percebo dentro desses livros uma diversidade de abordagem de temas, uma evolução, e para o leitor, futuramente, se o leitor quiser ter uma referência da obra como um todo, ele vai poder enxergar isso. Outro livro que eu fiz, que foi o segundo, né, é O Passageiro de Cúmulos, tá? Que foi um livro que já trazia essas primeiras referências relacionadas ao espaço. Tá? Aqui eu já começo a falar de países, falar da questão do tempo, da passagem do tempo, onde no decorrer do livro acontece um voo, por isso Passageiro de Cúmulos, né? Como se fosse aí retratando uma viagem aérea. Tá? Também é um livro que eu fiz à mão, esse aqui a tiragem dele foi bem maior, já foi bem maior, tá? Foi um livro bem interessante que eu gostei de fazer, ele não foi ilustrado, é um livro mais direto. Tá? Outro livro que eu fiz é esse aqui foi bem rico, cujo título do livro é um palíndromo. Tá? A partir desse livro eu já começo a trabalhar o palíndromo, que são aquelas expressões que são lidas nos dois sentidos que tem o mesmo significado. Tá? Então o título do livro completo é Ave e Dor Reta, ou O Aterro de Eva. Tá? Então se a gente lê o título do livro ao contrário é a mesma coisa, Ave e Dor Reta, ou O Aterro de Eva. E é um livro assim, onde eu fiz muitas brincadeiras, e, Gorete, nesse livro, ele tem a palavra aterro, tá? Eu fiz essa referência à palavra aterro, e eu faço várias reflexões sobre a questão do lixo. Tá? E muitas das ilustrações do livro foram materiais que eu encontrei no chão, na rua, no lixo. Tá? Então é um livro que fala um pouco sobre essa questão das coisas que a gente descarta na vida. Tá? E é um livro bem interessante. Tá? Aqui eu tenho alguns panfletos, né? Algumas embalagens que eu encontrei, e esse material ele vai dialogando com os poemas, né? Ao longo do livro. Depois eu fiz Aparições, certo? Esse livro ele foi um livro mais obscuro, assim, eu nem explorei muito, eu fiz cerca de 20 exemplares só, mas foi um livro assim, que também marcou um momento e trazia também já os palíndromos nos rodapés, já outros palíndromos. Eu comecei a trabalhar os palíndromos e eu escrevia os palíndromos no rodapé do livro. Tá? E o porquê do autor desconhecido? Pois foi um momento em que eu estava me negando.
nesse momento, foi uma época, foi em 90, foi em 2004, foi um momento em que eu estava me negando e o meu nome não aparece no livro. Assim, você não identifica o autor. Né? É um livro mais amargo. Diferente da proposta dos outros, né? Mas que também registrou aquele momento. Tá? E o último feito à mão e mais rico de todos é o Além de Queda Coice, né? Que teve as ilustrações do poeta de Meia Tigela, que é um parceiro meu, inclusive já participou do programa, uma pessoa, uma referência aqui na literatura cearense. E é um livro bastante rico, um livro bem extenso, que trata de vários assuntos e já traz também os palíndromos organizados em forma de uma página dedicada aos palíndromos. É um livro bem interessante, com muitas brincadeiras dentro dele. Tá? Então, depois desse livro, que foi em 2001... Eu estou aqui com 2, pronto, né? Aí vieram os livros editados por editoras, que foi o Minutas do Caos, que foi um livro publicado pelo Banco do Nordeste, que também foi ilustrado pelo poeta de Meia Tigela, e tem vários poemas aqui interessantes, parcerias inclusive de poemas, uma com o poeta Jorge Furtado, um poeta aqui do Ceará, uma pessoa maravilhosa, que escreveu comigo um dos poemas do livro. É um livro que tem toda uma estrutura pensada e que também traz os palíndromos. Né? Eu estou colocando os palíndromos nos livros, porque palíndromos são achados. Então eu estou registrando meus palíndromos para não ter problema depois de os palíndromos aparecerem aí por outro autor. Né? Eu estou registrando nos livros. Bom, e o mais recente é Os Países, né? que foi editado agora no final de 2009, foi também pelo Banco do Nordeste. É um livro que, assim, eu me libertei dele agora. Né? Quando eu escrevo um livro, eu passo muito tempo convivendo com aquele livro. Desde quando ele está manuscrito, a seleção dos poemas, vão aparecendo poemas, e a revisão, e fica uma coisa obsessiva, você vai convivendo com aquilo ali muito tempo. E, graças a Deus, eu concluí e está entregue. Né? Assim, eu já estou pensando em outra coisa. Assim, esse livro foi o mais recente dos livros que eu fiz. A senhora lê Gonçalves Dias e Ferreira Goulart, né? Que são autores maranhenses. Por qual motivo? O que é que lhe encanta mais nesses autores? Olha, a realidade que eles passam, assim, na inspiração, no dia a dia deles. Então, para mim, serão eternamente inspirações que nunca vão sair, assim, da minha vida, sabe? Tanto Ferreira Goulart como, mesmo depois da morte, o Gonçalves Dias, são poetas que vivem dentro de mim. E eu gostaria de citar o texto do Ferreira Goulart, que diz assim: traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém. Fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheja. Estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa e pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Ok. Senhora Gorete e senhor Frederico Reis, vocês podem nos contar o que é que vem de bom por aí? Já tem algum projeto em mente? Eu tenho um projeto de escrever um livro infantil. Esse livro ele vai ser um livro de poemas e palíndromos. Vai ser um livro bem divertido, onde o público é o público infantil. E a senhora, tem algum projeto? Olha, eu tenho planos com o Jorge Furtado, que é poeta, cordelista daqui do Ceará. O nome do livro chama-se Sentimentos Poéticos, dedicado especialmente à juventude, aos adolescentes e também aos adultos. Né? É uma união de poetas, ou seja, um tanto de poesia da Gorete Pereira, né, São Luís, e um tanto de poesia do Jorge Furtado, Ceará. Quer dizer, vamos ter essa união, justamente. Te guardo, minha cidade, no peito e no coração. Tuas belezas me inspiram, és a cidade da paixão. Tuas belas praias do olho d'água, litorânea Araçagi, em meus versos sempre vou declamar. Tu és a ilha do aconchego e a cidade que escolhi para amar. Quem chega em São Luís pode confirmar. O bumba-boi espalha mistérios na zabumba, matraca e orquestra. No artesanato, beleza igual não vi, mas posso confirmar
Quiazendeira Sem Talentos, confeccionado na fibra do Buriti. E aí, gostou do que o 2 Pontos preparou hoje para você? Suas dicas e sugestões são bem-vindas. Mande-as para 2pontos@unifor.br. Lembramos que você pode rever este e outros programas da TV Unifor pelo nosso portal multimídia. Obrigado pela audiência e até mais!